Amigos do Dr. Ideval Reginaldo Tenório, esse que vos fala. É muito comum nos tempos atuais a sociedade se queixar da juventude brasileira. O nosso jovem não quer nada, grande é o número de marginais, grande é o número de prostitutas, jovens roubando, jovens matando, batendo nos pais, batendo nos idosos, não respeita ninguém. E fica procurando uma resposta. Sabem os senhores que tudo isso é fruto da falta da escola, da falta da educação, isso é, falta da escolaridade até os 8 ou 10 anos de idade. Sabes também que mais de 50% dos furtos na rua são efetuados por jovens até os 18 anos de idade. As penitenciárias estão cheias de jovens que não atingiram ainda os 20 anos de idade. As meninas lindas, sem perspectiva, se prostituem, outras são enganadas por espertalhões que a convocam para ser modelos, interessado na escultura daquela moça. Tudo fruto da falta de escola. Os jovens são vítimas do sistema educacional brasileiro e da sociedade que vivemos. E os culpados, doutor Ideval, os culpados, meus senhores, são os gestores dos últimos 35 anos de idade que brigam atualmente pelo poder. Por que de 35 anos para cá? Porque quem governou o Brasil de 30 anos para trás era no outro mundo. Os que estão disputando o poder no momento foram os que dirigiram a nação nesses últimos 35 anos. Esqueceram da escola, esqueceram da saúde, esqueceram da segurança, esqueceram do professor, esqueceram dos médicos, esqueceram dos profissionais que trabalham com gente, com o social. Durante 35 anos, o país abandonou sua juventude, abandonou seu adolescente, abandonou seu jovem até os 18 anos e ele, sem perspectiva para ganhar a vida, teve que ingressar pelos caminhos tortos. Esse vídeo deveria chegar aos professores, aos médicos, aos políticos, aos prefeitos, deputados, senadores, para entender um pouquinho do que eu vou falar. Meus amigos, o homem se forja da fecundação até os 8 anos de idade. Na primeira fase da vida intrauterina, até a 8ª semana, é chamado de embrião. O cérebro e o sistema neurológico já estão forjados, já estão feitos. Da 9ª semana até o nascimento, chama-se fase fetal. É a fase que tem que alimentar, é a fase que tem que ter tranquilidade, não pode faltar os sais minerais, as vitaminas, os cuidados de pré-natal. A partir da 18ª semana, acontece a formação das sinapses. Um neurônio se conecta com o outro, passando informações, conversando um com o outro, forjando o homem do futuro. Ao nascer, dos 0 aos 6 anos, no mais tardar aos 7, os neurônios começam a se conectar, principalmente os da massa cinzenta. Para formar o caráter, a inteligência, o famoso QI que o homem possui. O homem nasce com 100 bilhões de neurônios.
dentro de seu cérebro. E cada neurônio se comunica com mais 10 mil, 50 mil ou 100 mil outros, formando uma cadeia espetacular. E vai até os 7 anos essas conexões formadas para dar a inteligência que o homem precisa. Quer dizer, toda criança que for ensinada, que entrar na escola, que aprender a respeitar, que aprender a cultura, as artes, as músicas, a escolaridade, o respeito, o cuidado dos adultos, será um adulto forte. Porque até os 8 anos de idade, ele está sendo preparado para o futuro. As sinapses se formam em grande quantidade, chegando a 850 sinapses por segundo, até o 3º ou 4º ano de idade. Depois do 4º ano, elas começam a diminuir e não se formam mais. Quer dizer, é nessa fase, dos 2 aos 7 anos, que as autoridades, os professores, os médicos, os biólogos, os cientistas têm que investir nessa criançada para um Brasil melhor. Todo neurônio que não for utilizado, o nosso organismo faz uma limpeza e o eliminam. Isso chama-se apoptose, chama-se poda. Quer dizer, aquela criança que nasceu, que mora numa casa que não tem escola, que não tem cultura, que não tem conhecimento, praticamente os seus neurônios entram em retrocesso e o organismo os eliminam porque ele não serve para nada. Então, se o Brasil quiser sair do buraco que se encontra, tem que investir nessa turma dos 0 aos 8 anos de idade. Depois dos 8 anos de idade, a criança já sabe mais ou menos o que quer. Até os 8 anos de idade é a fase que o homem se forma. Estou batendo nessa tecla para as autoridades, para os professores, para todos os brasileiros que se preocupam com a nação do futuro. Se não olharmos para essa criançada hoje, se não valorizarmos nossos professores, esse discurso será atual daqui a 20 anos. Então os jovens que estão presos, que estão se prostituindo, que estão roubando, são vítimas do abandono que teve pelas autoridades que hoje brigam pelo poder, dizendo exatamente isso. Mas se eles olharem para dentro deles, eles vão ver que foram eles os culpados por esse país que nós temos. O culpado pela nação que nós temos foram as autoridades que governaram o país de 30 anos para cá. E o governo atual continua nos mesmos passos, na mesma ladainha. Um abraço para os senhores e apenas um lembrete. Vamos olhar para nossas crianças, vamos olhar para nossas grávidas, vamos olhar para os nossos professores. Para cuidar de criança, temos que ter médicos, pediatras, biólogos, sociólogos, professores e autoridades com desejo de ver um país bom para todos daqui a mais ou menos 15 ou 20 anos. Música de fundo, Für Elise, de Ludwig van Beethoven, alemão, nascido em Bonn em 1770 e falecido em Viena em 1827, com 57 anos de idade. Um abraço e Deval Reginaldo Tenório, uma palavra para salvar esse país. Vamos olhar para nossas crianças até os 8 anos de idade. Depois dos 8 anos, cuidado, ensino e escola também. Agora o principal é até os 8 anos de idade. Um abraço. Um abraço e até a próxima.